Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de desenho geométrico, hoje nós vamos fazer uma revisão das aulas 1, 2 e 3. Eu peço já desde o início, desculpa pela minha voz, né, que não está tão boa hoje, mas vamos lá assim mesmo, ok? Na nossa aula 1 e na aula 2, nós trabalhamos com semelhança de polígonos, e na aula 3 nós trabalhamos com polígonos equivalentes, certo? Para fazer essa revisão, eu vou estar corrigindo a lista de exercícios que vocês tinham disponíveis para estar treinando esse conteúdo. Então, vamos lá? Então, exercício número 1 da primeira lista, né, da unidade 2. Então, o primeiro exercício que nós tínhamos dizia o seguinte: observe os polígonos A, B e C representados na malha quadriculada. Aqui não dá para ver a malha quadriculada porque ela saiu bem clarinha, tá? Assinale verdadeiro, V para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos lá. O polígono B é uma redução do polígono A verdadeiro. Né? Ele é um pouquinho menor, reduziu suas medidas aí. O polígono C é uma ampliação do polígono A verdadeiro. Apesar que esse exercício já era conhecido de vocês, já tinham trabalhado em outros conteúdos. Os três polígonos apresentam ângulos correspondentes com a mesma medida, ou seja, os ângulos correspondentes são congruentes? Sim. Quando eu amplio ou quando eu reduzo uma imagem, eu estou mantendo os ângulos. A única coisa que muda é a medida dos lados. Os polígonos B e C são congruentes ao polígono A? Falso. Como acabei de dizer, quando eu aumento, quando eu reduzo um polígono, eu estou alterando a medida dos lados. Os ângulos permanecem congruentes, né? Os ângulos homólogos. Mas os lados correspondentes, eles são aí proporcionais. Então, ou eles aumentam, né? Dobram o tamanho, triplicam, ou eles caem pela metade quando é uma redução. Os polígonos B e C são semelhantes ao polígono A? Verdadeiro, né? Que já entra na questão do polígono semelhante. Mantiveram as formas, né? Polígono B e C mantiveram a forma com relação ao polígono A, os ângulos homólogos são congruentes e os lados são proporcionais. Exercício 2. Observe os quadriláteros a seguir. São semelhantes, né? Quais são semelhantes? Explique o porquê dessa semelhança. Então, eu vou analisar a primeira coisa, a forma. Os quatro têm a mesma forma, então já vou descartar a questão da forma porque já tem. Segundo, ângulos homólogos correspondentes. No primeiro, eu tenho o ângulo de 30 graus e ângulo de 150. No segundo, ângulo de 150 e ângulo de 30. Só está na posição contrária, mas os ângulos homólogos são correspondentes. O terceiro, eu tenho o ângulo de 40 e 140 graus. E no quarto, eu tenho o ângulo de 30 e de 150 graus. Então, aqui eu já vou descartar, tá? Vou fazer aqui com lápis, a letra B. Por quê? Porque é o único que tem os ângulos diferentes. Todos os outros três, os ângulos homólogos são congruentes. Então, agora eu vou analisar, vou virar aqui um pouquinho, polígono por polígono. Polígono A com polígono B. Letra A e letra B. Na A eu tenho 6 por 3. Eu gosto de trabalhar sempre com as medidas do mesmo polígono, lado maior com lado menor. Polígono C, desculpa, coloquei B aqui. Pronto. Polígono C. Lado maior, 4,5. Lado menor, 3. Vou fazer a multiplicação cruzada. Se der o mesmo valor, já achei nossos polígonos semelhantes. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 4,5, 13,5. Não tem mesmo valor, portanto, A e C não são semelhantes. Letra A com letra D. A, 6 por 3. Letra D, lado maior, 3. Lado menor, 2. Multiplico cruzado. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 2, 12. Não são semelhantes. C e D. Conforme eu faço os cálculos, já estou justificando, tá? 4,5, lado maior, por 3, lado menor. Polígono D, 3, lado maior, 2, lado menor. Multiplicando o cruzado, 3 vezes 3, 9.
4,5 vezes 2, 9. Pronto. Achamos os nossos polígonos semelhantes. C e D. E a justificativa está aqui, são os próprios cálculos. Exercício número 3. Então, vamos lá? Vou dar um pouquinho de zoom aqui, para vocês poderem enxergar melhor o exercício. Então, vamos lá. Caso não estejam enxergando, vocês têm os exercícios disponíveis para vocês, né? E eu também estou lendo todos os enunciados. Então, vamos lá. 2 quadrados são verdadeiro e falso. 2 quadrados são sempre semelhantes? Verdadeiro. Polígono regular com o mesmo número de lados são sempre semelhantes entre si. 2 triângulos isósceles são sempre semelhantes? Falso. Vou dar aqui um exemplo. Eu posso ter um triângulo isósceles com lados 4, 4 e base 2. 2 mais 4, 6, maior que 4, forma triângulo. E posso ter um triângulo isósceles medindo 3 de base, 4 e 4 de lado, tá? Então, aqui eu tenho medidas diferentes, né? Então, os lados não são proporcionais. Os lados congruentes se mantiveram, a base mudou. Então, falso. 2 retângulos são sempre semelhantes? Falso. Vimos isso na aula, né, de semelhança de polígonos, na primeira aula. 2 polígonos regulares são sempre semelhantes? Falso. Esse aqui é uma pegadinha. Por quê? Aqui ele diz que são 2 polígonos regulares, mas ele não especifica que tem o mesmo número de lados, portanto, é falso. Se a minha afirmação fosse 2 polígonos regulares que possuem o mesmo número de lados são sempre semelhantes, aí seria verdadeiro. Mas aqui ele não especificou o número de lados, portanto, é falso. 2 triângulos equiláteros são sempre semelhantes? Verdadeiro. Triângulo equilátero é um polígono regular. Aqui saiu o tema, mas é um probleminha aí no computador, tem que atualizar. 2 losangos são sempre semelhantes? Falso. Não é regular. Os lados são congruentes, mas os ângulos internos não. 2 triângulos são sempre semelhantes quando possuem ângulos correspondentes congruentes? Verdadeiro. Isso aqui vocês viram em matemática, né? Para o triângulo, né? Para a semelhança de triângulos, para um triângulo ser semelhante a outro, nós temos 3 casos. Basta ter 2 ângulos correspondentes congruentes, que é nessa afirmação. Posso ter lado, ângulo, lado, ou apenas os 3 lados proporcionais. Isso já resolve o nosso problema. 2 triângulos são sempre semelhantes quando os lados homólogos são proporcionais? Verdadeiro. 2 trapézios nunca podem ser considerados semelhantes? Falso. Eu posso ter também trapézios semelhantes, tanto construir quanto ter na imagem. Se 2 triângulos não possuem lados correspondentes proporcionais, então esses triângulos são semelhantes? Falso. Se os lados correspondentes, né, não possuem os lados proporcionais, não tem como eles serem semelhantes. É uma condição de semelhança, né? Os lados serem proporcionais. Exercício número 4. Já dei uma adiantada no exercício 4, no exercício 5 e no 6, para nós ganharmos tempo. Exercício 4 diz o seguinte. Um triângulo ABC, medindo A, 5,5, B, 4 centímetros e C, 3 centímetros. Lembrando que aqui está com letra minúscula, portanto, são as medidas. Já está especificado aqui embaixo. Ele pede para construir um triângulo semelhante ao triângulo dado, cujo perímetro seja igual a 9,5. Então, eu já tenho aqui 9,5. Vou traçar a minha semirreta auxiliar. Com que medida? Qualquer. E vou marcar na minha semirreta auxiliar exatamente essas medidas. Então, vou tomar a medida A. Vou tomar a medida B. E vou tomar a medida C. Pode medir no... um pouquinho ali para fora. Posso medir na minha régua, que no caso, como eu já marquei, já deixei feito. Então, agora, vou traçar as
semi-retas, ou melhor, as retas paralelas. Vou estar usando aqui a régua e o esquadro, tá? Vou posicionar o meu esquadro e vou deixar a régua fixa. Esquadro, régua fixa. Tentem fazer em casa, sempre apoiado alguma base, para ficar mais fácil, tá? Cuidado para não fazer isso na mesa da mãe, para não arranhar a mesa. Mas tentem fazer aí num lugar que fique mais fácil para vocês fazerem as construções. Aqui, por exemplo, eu tô com uma base, né, mais durinha. Tô com uma base de vidro para ficar mais fácil. Então, aqui eu tenho a proporcionalidade com essa medida, né, 9,5 dividido em partes proporcionais. Vou chamar aqui de medida A', medida B' e medida C'. Vou construir, então, meu triângulo. Vou fazer aqui pontilhado, tá? Uma semi-reta qualquer. Vou marcar aqui M. Vou medir o meu A', de M até minha marcação. Medir. De M, marco. Já tenho aqui minha base pro meu triângulo. Então, tá aqui, base. Ok? Vou medir B'. Como aqui nós não temos o triângulo desenhado, eu posso seguir aqui a ordem que eu quiser. Então, vou marcar aqui o meu B'. Então, venho no M com a medida de B', certo? E vou tomar a medida de C'. Tá aqui. Venho do outro lado, vou tomar a medida de C'. O meu não encontrou, vou voltar com a medida de B'. Ó. Volto com a medida, venho no ponto M, prontinho. Então, essa é a resposta procurada, né? Esse é o triângulo procurado. Então, esse triângulo é semelhante a um triângulo que tem base 5,5 e lados 4 e 3. Tenho aqui, pronto. Certo? Esse é o exercício número 4. Exercício número 5, ele diz o seguinte: construa um retângulo semelhante ao retângulo dado, com razão de semelhança 3/5. Já fiz o retângulo dado, ele tinha dimensões 10 por 5, então fiz 10 como base e 5 como altura, ok? Vou dividir aqui, então, minha base em 5 partes congruentes. O que eu tenho que ficar atenta aqui? O meu denominador, né, é maior que o meu numerador, então eu tenho uma redução. Então, vou marcar aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vou traçar as minhas paralelas. Então, primeira. Então, vamos fazer uma divisão de segmento aqui, tá? Esquadro e régua. Marco, opa. Aqui, marca bem de levinho aqui. Esse. E o último. Bem onde eu tinha feito o ângulo de 90. Vou tomar 3 partes. Então, 1, 2, 3. Aqui estará o meu B'. A e a linha é o mesmo ponto. Vou traçar aqui, como eu tenho um quadrilátero, né? No caso, um retângulo, vou traçar aqui a minha diagonal. Então, ó. Pontilhadinho aqui. E vou trabalhar a questão da transferência, né? Porém, com paralelo. Apoiei na minha base, na minha altura, melhor dizendo. Posiciono a régua formando o ângulo de 90 graus. Venho no B, linha que eu acabei de marcar.
venho até a diagonal, certo? Aqui, base, ângulo de 90 com a régua e vou ir até aonde eu marquei na minha diagonal. Ponto C', está aqui, ponto D'. Então, tá feito aqui o nosso retângulo. A linha B', C' e D' é semelhante ao retângulo ABCD, com a razão 3/5. Exercício número 6. Então, tá metade feito aqui pra gente ganhar tempo. Construa um triângulo semelhante ao triângulo dado, com a razão de semelhança 5/2. O triângulo dado era um triângulo equilátero medindo 4 centímetros. Então, já fiz o meu triângulo dado com 4 centímetros de lado, triângulo equilátero. Dividi a minha base em duas partes congruentes, certo? Aqui eu tenho numerador maior que o denominador. Portanto, eu terei aqui uma ampliação, digamos assim. Então, o polígono que eu vou construir, o triângulo que nós vamos construir, terá lados maiores, né, que o ABC. Então, já fiz meus prolongamentos. O que eu quero é 5 meios, desculpa. Vou tomar medida de 1/2 e vou contar aqui. Ó, eu já tenho 2 meios, então vou contar. 3, 4, 5. Então, 5 meios. Vou marcar aqui D'. E vou fazer assim como nos outros, né? Nos anteriores, ó. Posiciono ao lado BC, régua e esquadro. Vou trazer um pouquinho mais para baixo para ficar mais fácil, tá? Espero que estejam conseguindo enxergar aqui. E vou levar até o meu B'. Né? Quase que não coube aqui na minha folha. Então, ó. Né? Trouxe aqui no meu B'. Pronto. Aqui o meu prolongamento não tinha sido suficiente. Eu vou, então, terminar. E aqui só vou escurecer um pouquinho para ficar mais visível e destacada a nossa resposta. Aqui está. Então, o triângulo, a linha, lembrando que estamos usando o mesmo vértice para facilitar. A linha B' e C' que deu aqui em cima escondidinho é semelhante ao triângulo ABC com razão 5 meios, ok? Já na aula 3, nós falamos sobre polígonos equivalentes. Então, vocês também tinham uma lista de exercícios aí referentes a polígonos equivalentes. Então, vamos lá? Todos os triângulos são equivalentes entre si? Falso. Todos os quadrados são semelhantes entre si? Verdadeiro, acabamos de ver isso. Todo quadrado é semelhante a um retângulo? Falso. Todos os retângulos são semelhantes entre si? Acabamos de ver que é falso. Todos os triângulos são congruentes entre si? Nem pensar. Tínhamos apenas uma verdadeira, né? Lembra que eu sempre falava para vocês? Nem tudo é verdadeiro, nem tudo é falso. Pelo menos uma falsa ou pelo menos uma verdadeira nós teremos aqui. Exercício 2. Analise as afirmações abaixo. Então, vamos analisar. Para que dois polígonos sejam semelhantes, é necessário que tenham a mesma forma, ângulos homólogos congruentes e lados proporcionais? Verdadeiro. Para que dois polígonos ou mais sejam equivalentes, é necessário que tenham a mesma forma e mesma área? Falsa. Não precisa ter a mesma forma, basta ter a mesma área. Para que dois polígonos sejam congruentes, não é necessário que tenham a mesma forma. Falso. É necessário. O único que não precisa ter a mesma forma é equivalência. Agora, congruência e semelhança, eu preciso ter a mesma forma. Triângulos equiláteros são sempre semelhantes entre si? Verdadeiro. Podemos afirmar que 1 e 4 são verdadeiras.
tá aqui. Exercício 3. O 3, para ganharmos tempos, eu já coloquei todas as medidas aqui, tá? Observe o polígono abaixo. Então, eu tenho um retângulo com as dimensões 4 por 2 centímetros. Ele pede para colocar S no polígono semelhante, C para os polígonos congruentes e E para os polígonos equivalentes. O primeiro polígono que eu tenho é o polígono dado, porém está numa posição contrária. Então, eu posso dizer que eles são congruentes. Aqui no polígono dado, eu tenho que a altura é a metade da base. Acontece aqui também. Portanto, eles são semelhantes. Vou deixar esse por último. Aqui também acontece. A altura é metade da base, portanto, são semelhantes. E por fim, aqui eu vou calcular a área. 4 vezes 2 é 8. Aqui eu já tracei a altura do nosso triângulo e também já medi. A área do triângulo, 4 vezes 4, dividido por 2, que vai dar 8. Portanto, eles são equivalentes, certo? Exercício número 4. Já era construção, né? O exercício número 4 eu já tenho pronto aqui. Só vou falar para vocês o que foi feito. Dado o quadrado abaixo, construa. O quadrado abaixo é um quadrado 2 por 2, tá? Ele pede um polígono equivalente. A área do retângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo, desculpa. Aqui poderia ser qualquer polígono. Eu peguei o triângulo porque é mais comum e mais tranquilo. A área, então, 4, base vezes altura dividido por 2. 2 dividindo vai multiplicando. 8 igual base vezes altura. Peguei dois números que eu multiplico que resultam em 8. 4 e 2. Fiz aqui um triângulo retângulo. Base de 4, altura de 2. Ele pede um polígono congruente, ou seja, construir o polígono que já foi dado. Um quadrado, 2 por 2, desculpa. E letra C, ele pede um polígono semelhante. Construir um quadrado, 4 por 4. Poderia ser um quadrado 3 por 3, 5 por 5. Qualquer quadrado aqui resolveria o nosso problema. O único que não pode mudar seria esse, né? Que tem que ser um quadrado congruente ao quadrado dado, 2 por 2. Aqui eu peguei um triângulo, né? Mas poderia ser qualquer outro polígono. Que eu usei 4 de base, 2 de altura. Como eu usei triângulo retângulo, eu fiz aqui o ângulo de 90 graus. Exercício 5. Sabendo que o quadrado ABC tem área... Sabendo que o quadrado ABC, ABCD, tem área igual a 16 centímetros quadrados, construa. Para ganharmos tempo, eu já deixei todos os cálculos aqui na folha para ganhar tempo e ficar mais rapidinho aí. Um losango. A área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. A área nós já sabemos que é 16, então 16 igual a diagonal maior vezes a menor dividido por 2. 2 vai multiplicando, então 32 é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor. Portanto, aqui eu usei 8 para a diagonal maior e 4 para a diagonal menor. Então, vamos lá. Então, aqui... 4 mais 4, 4 mais... Aqui. Então, AC com 8 centímetros. Vou achar o ponto médio de AC. Abertura maior que metade, arco acima, arco abaixo. Lembrando que se pega no enunciado, não tem problema. Se pegar um pedacinho da outra construção, se não atrapalhar vocês, não tem problema, tá? Prontinho. Venho exatamente os meus xizinhos, como vocês falam, né? Venho aqui. No meu tá marcando 11 centímetros no meio. Então, 11 menos 2, 9. 11 mais 2, 13. Por quê? Se a minha diagonal menor tem 4 centímetros, eu vou subir com 2 centímetros e vou descer com 2 centímetros aqui, né? Então, acima do ponto médio, 2, e abaixo do ponto médio, também 2. E agora, eu só vou fechar, tá? Na letra B, ele pede um triângulo isósceles, que também já tá feito ali para nós o cálculo, né? A área do triângulo acabamos de ver ali no exercício número 4.
Então, eu tenho base vezes altura dividido por 2, 2 vai multiplicando, 36 é igual a base vezes altura. Então, eu posso usar 4 como base, 8 como altura, ou 8 como base, 4 como altura. Eu vou estar usando aqui 8 como base, tá? Vou usar o 8 aqui como base. Só colocar um pouquinho mais pra cima. Acho que fica melhor pra vocês enxergarem aqui. Então, 8 como base, certo? Como ele pede um triângulo isósceles, vou achar aqui o ponto médio desse triângulo. Arco acima, arco abaixo. Arco acima, arco abaixo, mantendo a abertura. A altura eu vou usar com 4 centímetros, então eu vou subir aqui exatamente 4 centímetros. Posiciono. Pronto. E agora, só fechar. Então, eu tenho base de 8, altura de 4. Poderia ser o contrário, ou vocês poderiam estar pegando outros valores, no qual o produto é 32. Pronto. Então, tenho aqui A, B, C. E a letra C era um trapézio retângulo equivalente. Então, para o trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A área temos 36, então, 36 dividido, desculpa, 16 vezes 2, 32. Base maior mais a base menor vezes a altura, tem que dar 32 todo esse cálculo. Então, eu peguei a soma das bases como sendo 8, a altura como sendo 4. E aqui eu tive que desmembrar. Então, minha altura é 4. Eu pensei em dois números que sejam diferentes, porque existe uma base maior e uma base menor, que somem 8, que resulta em 8 essa soma. Então, peguei base maior como 5, base menor como 3. Poderia ser, por exemplo, 6 e 1, 6 e 2, 7 e 1, aí fica a critério de vocês. Então, vou começar pela minha base maior, 5 centímetros. Tá aqui, base maior. Ângulo de 90 para fazer a minha altura. Como ele especificou que é um triângulo, um trapézio retângulo, então, vou traçar a altura. Posso traçar tanto para o vértice A quanto para o vértice B. Aqui não foi nada específico para nós, simplesmente disse que era um trapézio retângulo. Não disse aonde ele seria retângulo. Né? Deixa eu apoiar aqui o dedo para ficar mais fácil. Aí. E temos o ângulo de 90. Lembrando que o segredo para o ângulo de 90 é manter a abertura do compasso. Né? Minha altura eu vou usar com 4 centímetros, então, vou fazer aqui 4 centímetros. Pronto, altura de 4. Vou fazer a transferência de medida aqui, então. Para acharmos uma reta paralela ao lado BC, AB. Então, medida de baixo vem para cima, medida, no meu caso, da direita, vai para a esquerda. Porém, eu não vou até o meu xizinho. Eu vou medir aqui apenas 3 centímetros. Tá? Apenas 3 centímetros. Então, no caso aqui, 3 centímetros. Ponto D, ponto C, e vou fechar o meu trapézio. Então, eu tenho aqui um trapézio com base maior de 5, base menor de 3. 5 mais 3, 8. Altura 4. 8 vezes 4, 32. 32 dividido por 2, 16, né? Então, esses eram os exercícios que vocês tinham para estudar das aulas 1, 2 e 3, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Bom estudos, até a próxima!